Querido Deus e Pai, obrigada por mais esse dia, por mais essa manhã, Senhor, por este momento, que o Senhor venha falar conosco poderosamente, Pai, que venha transformar nossas vidas nesse dia e eternamente, Pai, em nome de Jesus, amém. Hoje a gente vai falar sobre uma pessoa muito importante, que é a pessoa do Espírito Santo. Em João 14, 16 e o versículo 26, Jesus conversando com seus discípulos antes dele ir para a crucificação, Jesus fala para eles: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E no versículo 26 ele fala: Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes dou. Aqui nessa passagem, Jesus está falando do Espírito Santo, né? Aquele a quem ele enviaria como um presente para nós, né? Quando os discípulos, quando Jesus começou a falar da morte deles, os discípulos ficaram com medo de ficar sozinhos, né? Ô mãe! Os discípulos ficaram com medo de ficar sozinhos, de não ter, né, uma pessoa ali, um consolador, porque eles até então não entendiam essa figura, eles não tinham acesso a Deus como a gente tem hoje, né? E eles começaram, e Jesus percebendo, né, Jesus na sua onisciência, percebeu o coração dos discípulos, começou a ficar preocupado, né? E agora, se Jesus morrer, como é que a gente vai ficar? E Jesus fala para eles: Não, eu vou pedir ao Pai que envie um conselheiro, que envie um amigo, né? E esse é o Espírito Santo. Ele é o nosso conselheiro, é o nosso amigo, né? O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, né? Ele é o primeiro a ser citado na Bíblia separado, porque a Bíblia em Gênesis 1:1 diz que Deus, o Elohim, né, criou todas as coisas. Quando fala nesse versículo, ele fala da Trindade, Deus, Filho e Espírito Santo, né? E no versículo Gênesis 1:2 fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, assim, em separado, ele é a primeira pessoa citada na Bíblia. Deixa eu ver. Ele não é uma fumaça, né? Tem gente que tem aquela ilusão de que é aquela fumacinha, né? Que eu já ouvi algumas pessoas falar. O ministério do Espírito Santo é o da comunhão. Lá em 2 Coríntios 13:13, fala assim, ó: A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então aqui fala graça, como o ministério da graça é de Jesus, ele veio, morreu na cruz e nos deu graça. É pela graça que nós somos salvos, é pela graça através da morte dele, nós temos o amor de Deus na nossa vida, né? Deus é o amor, né, da Trindade, ele é o amor, foi ele que deu o filho dele, foi ele que criou todas as coisas, foi ele que fez tudo para nós, e ele, por amor a nós, para não nos deixar nos perdermos, ele deu seu filho Jesus, né? E o Espírito Santo, ele faz essa ponte entre nós e a Trindade, né? Ele faz essa comunhão. Então, esse é o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa dotada de sentimentos, atributos e personalidade. Lá em Efésios 4:30, fala que não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Se fala que não é para entristecer, é porque ele tem sentimento, né? Então, assim, a gente tem que ter essa visão de que o Espírito Santo também é uma pessoa, né? Ele sente, ele tem a personalidade dele, né? E assim que a gente recebe Jesus, nós recebemos automaticamente o Espírito Santo. Lá em Efésios 1:13 fala: Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Quem é a palavra da verdade? É Jesus, né? O Evangelho os salvou. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então, a partir do momento que nós dissemos: Eu te aceito, Jesus, o Espírito Santo, ele vem automaticamente na nossa vida,
Nós damos, a Bíblia está dizendo, Efésios 1:13. Aceitou, creu na palavra de Jesus, a receber o Espírito Santo. E, sendo assim, Ele está conosco o tempo todo, né? Onde a gente vai, então Ele vê o que a gente vê, Ele escuta o que a gente fala, né? Ele participa de todos os nossos momentos. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque Ele é uma pessoa sensível. E Ele sendo essa pessoa sensível, nós temos que vigiar, por isso nós temos que vigiar o que a gente vê, o que a gente fala, né? Então, o que a gente está fazendo o Espírito Santo ver? O que a gente está fazendo o Espírito Santo estar? Em que lugares nós estamos fazendo o Espírito Santo estar? Ele é santo, ele não está em qualquer lugar, ele não vai em qualquer lugar, né? Ele é santo e nos conduz à santidade, a qual sem ela não veremos ao Senhor. Em Hebreus 12:14 diz que só é pela santidade que nós veremos o Senhor. Precisamos estar com nossos ouvidos afinados para ouvir a direção do Espírito Santo. Que nós possamos estar sensíveis, buscando parar, ouvir a direção do Espírito Santo, ver que Ele fala conosco. Deus fala conosco através do Espírito, né? Deus, Ele fala ao nosso espírito através do Espírito Santo. Quando Adão pecou e ele foi destituído, né, da glória, Deus, Ele colocou o Espírito Santo, o Espírito no homem, para que o Espírito Santo viesse morar nas nossas vidas. Nós podemos, através do Espírito Santo, nos conectar a Deus, né? E é assim que nós falamos com Deus. Até nosso Espírito fala com o Espírito Santo de Deus, através. Então, vamos orar agora. Hoje a gente vai orar pedindo ao Senhor sensibilidade ao Espírito Santo, pela nossa conferência de mulheres aqui do SEI, pelos hospitais, pelos presídios, também. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Deus, pela tua bondade e misericórdia, pela graça que o Senhor nos deu de ter o Espírito Santo em nossas vidas, que nós possamos estar sensíveis ao movimento do Espírito Santo em nossas vidas, a voz, a direção, que nós possamos agir sempre pensando naquilo que o Espírito Santo está, no nosso ambiente, no nosso meio, o que ouvimos, o que falamos, o que agrada a Ele. Ô Espírito Santo, age em nossas vidas, onde nós precisamos ser tocados, onde nós precisamos ser mexidos. Fala conosco, Espírito Santo, nos conduz, nos guia, consola os nossos corações daqueles que perderam familiares. O Senhor é o Deus Consolador. Obrigado, Espírito Santo, por tua presença. Pai, nós oramos pela nossa conferência de mulheres agora, no final de semana, que não sei. Deus, que vidas sejam cobertas pelo Senhor, que pessoas, mulheres, Senhor, homens, mulheres que vão àquele lugar, recebam, Deus, o consolo, a confirmação, a palavra que precisam receber. Toca no coração, que esse convite chegue a mulheres que estão com o coração, meu Pai, sedento pela tua palavra, com o coração sofrido, Senhor, precisando de um consolo. Deus, que o coração chegue nesses lugares, que a tua palavra chegue nesses lugares, Deus. Abençoa toda a igreja, toda a estrutura, cada pessoa participante, Senhor, cada pessoa envolvida, Senhor, que cada um possa estar compromissado, Deus, em fazer o reino do Senhor crescer, Pai. Oh, Deus querido, nós oramos neste momento pelos hospitais. Deus, visita, Deus, os hospitais, pessoas que estão ali à beira da morte, sofrendo. Deus, em nome de Jesus, leva a cura, Deus, em nome de Jesus, visita os presídios, meu Pai, pessoas que estão ali, perderam a esperança, perderam a vida, Senhor, consequência de seus próprios erros, mas Deus, o Senhor é o Deus que restaura e renova todas as coisas. O Senhor pode fazer grandes coisas na vida de pessoas ali, Senhor, que não tem, meu Deus, que aos olhos humanos não tem futuro, que aos olhos humanos é um caso perdido, mas Deus, o Senhor faz novas todas as coisas, meu Pai. Oh, Deus, restaura a vida dessas pessoas ali, dê, Senhor Deus, uma oportunidade, um futuro melhor, Deus.
Em nome de Jesus, meu Pai, eu louvo, Deus, por tudo que tens feito, Senhor. Eu louvo e te agradeço, Pai, que essa palavra chegue e encontre terreno fértil, meu Pai, nos corações, para que ela possa germinar e brotar, Senhor, e dê muitos frutos, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o nosso dia. Esteja conosco, o Espírito Santo nos guiando, nos direcionando, nos orientando e protege-nos, Senhor. Coloca os teus anjos ao nosso redor, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Que seja um dia de bênção para cada um de vocês, amém? A paz, obrigada, gente.